Fala aí, pessoal, beleza? Pessoal, vou falar hoje sobre um assunto muito importante, para mim um dos mais importantes, e que tira a qualidade de muita gente, deve matar muita gente aí, tá matando, né? Muita gente pelo mundo afora. Não sou médico, né? Vou fazer essa prévia, não sou médico, não sou da área da saúde. Aconselho vocês a seguirem o médico de vocês, mas assim, estudem sobre o que eu falar aqui. Vou colocar toda a fonte aqui abaixo, né? Grande parte da fonte, no que eu estou me baseando. Pessoal, eu estou me baseando principalmente aqui numa fala do cientista Paul Manson, palestra que ele deu, um cientista australiano, muito bom, e ele fala sobre o colesterol, os mitos do colesterol, certo? Então vamos começar. Eu fiz umas anotações aqui, então tem hora que eu vou ter que dar uma lida, tá? Ele cita, gente, no começo, uma revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Uma revisão sistemática é quando você pega vários estudos, mistura aquilo tudo ali e vê qual que é o resultado que dá. Porque às vezes um estudo ou outro ele pode ter um viés dos cientistas. Às vezes o cara tem um interesse que o estudo traga algum resultado, ou o cara ele acredita tanto numa coisa que ele vai tender para aquele resultado. Então, assim, é um estudo que não serve para nada, né? Então, a revisão sistemática é algo mais forte, mais confiável. Você pega aí 11, 20 estudos, mescla tudo e dá um resultado. Então, ele começa o vídeo dele citando uma revisão sistemática, né? Lack of an association or an inverse association between low density lipoprotein, cholesterol and mortality in the elderly. Traduzindo aqui, né? Uma falta de associação ou uma associação inversa entre LDL e mortalidade em idosos, tá? O que é isso aqui, gente? Eles pegaram 68 mil pacientes, acompanharam 68 mil pacientes, pegaram na revisão sistemática e eles não encontraram nenhuma relação entre os níveis de LDL mais altos e mortalidade. Pelo contrário, quanto maior o nível de LDL, menor a mortalidade. É isso mesmo que vocês entenderam. Quanto maior o LDL, essa molécula aí que todo mundo fala que mata, menor a mortalidade. E, portanto, conclui-se, logicamente, que quanto menor o LDL, mais gente morreu. Eles analisaram 19 estudos nessa revisão sistemática e 16 demonstraram claramente isso. De 19, 16 mostraram claramente. Sendo que, já uma nota minha, né, nota minha que eu digo assim, que não foi Paul Manson que falou, ele não citou isso, mas eu li a revisão sistemática e estou citando aqui. 14 desses estudos demonstraram dados estatísticos bastante significantes, gente, bastante significantes, demonstrando isso aí. A conclusão do estudo é que a relação, né, a relação LDL versus mortalidade é inversamente proporcional a pessoas maiores de 60 anos. Ou seja, já demonstrando aí né, uma probabilidade que isso é um mito, trata-se realmente de um mito. Aí o Paul Manson fala que é uma visão tanto míope, você dizer que é porque você encontrou colesterol em placas ateroscleróticas, que significa que é o colesterol que está causando aquilo ali. Fazendo uma analogia com o Lai Ribeiro, ele cita esse exemplo, o Lai Ribeiro ele fala que se você encontrar, para quem não conhece, o Lai Ribeiro é um cientista aí, é só digitar aí que vocês vão achar. Se você está passando em frente de uma casa, ela está pegando fogo, você viu bombeiros apagando fogo, você não pode falar que os bombeiros é que colocaram fogo na casa. Isso aí, você não pode concluir isso. Isso aí, você pode até falar que os bombeiros colocaram, você falar assim, suspeitar, falar, pode ser que eles tenham sido colocados, mas você não pode afirmar. Então, você não pode concluir. Então, essa é a mesma coisa do colesterol. Você não pode concluir que o colesterol causa doenças porque ele foi encontrado no local do crime. O que é uma placa aterosclerótica? Quando você cai no chão, arrebenta seu joelho, sangra, forma aquela plaquinha ali regenerando, tem pus, etc e tal, seria mais ou menos aquilo que forma dentro das suas artérias. Você teve uma lesão ali pode juntar cálcio, pode juntar colesterol oxidado, pode juntar um monte de coisa.
né? É uma placa aterosclerótica, é resultado de uma infecção, como se fosse uma espinha. Você estoura uma espinha aqui, vai infeccionar e tudo, né? Vou fazer um parênteses aqui, gente, para explicar que eu estou chamando o LDL de colesterol, mas o LDL não é um colesterol, tecnicamente falando, tá? Não é colesterol. Isso é uma confusão que eu não sei se eles fazem, a indústria farmacêutica, ou seja, quem faz isso aí propositadamente ou se... Por quê? Eu não sei. O LDL, ele é, tecnicamente falando, uma lipoproteína e não colesterol. Na verdade, essa lipoproteína, uma das funções dela é transportar colesterol. As lipoproteínas, elas transportam materiais que são lipossolúveis, ou seja, que não se diluem em água. Se você colocar um copo, colocar metade água, metade óleo, eles não vão se misturar. Eles não vão. Então, assim, alguns nutrientes do corpo são lipossolúveis, eles necessitam de... Eles não conseguem ser transportados pelo sangue, porque o sangue é um meio aquoso, a não ser que seja com uso, a não ser que seja através de lipoproteínas, igual o LDL, o VLDL, etc e tal. Por exemplo, a vitamina A, D, K e E são vitaminas lipossolúveis. Elas têm que ser transportadas dentro de moléculas de lipoproteínas pelo corpo, senão porque elas não elas não se misturam, como eu dei o exemplo. Agora eu vou falar como é que é o ciclo do colesterol aqui, como é que ele é formado, né? Como é que ele... Vamos lá, eu fiz uma ilustração aqui. O desenho não está muito bom, que eu não sou desenhista, mas dá para entender. O fígado, gente, que é o fígado, ele produz o VLDL, você está vendo que ele está mais gordinho, né? Está mais gordinho por quê? Porque ele tem mais material, gorduras, nutrientes, vitaminas, colesterol, e ele vai depositando isso nas células do corpo, vai emagrecendo, vai depositando, vai distribuindo isso pelo corpo. Aí ele vira esse IDL aqui, que é intermediário, o I é de intermediário, que por sua vez vira o LDL, que é esse pequenininho aqui que já depositou um monte de material pelo corpo. O LDL, gente, quando ele já vira LDL, o seu fígado vai lá e recicla isso aqui de novo, que ele já cumpriu a função dele, é como se fosse um ser vivo. Nasceu, foi aqui, virou LDL, vai murchando até virar o LDL, e aqui o seu fígado recicla de novo. Seu fígado recicla esse LDL de novo. Então é isso. São aqui, na verdade, eles são a mesma molécula, se você olhar bem. Só que ele vai murchando, né? Então, pessoal, se não é o colesterol, igual eu estou falando aqui, que provoca doença cardíaca, o que pode ser? Eu acho que vocês adivinham o que pode ser, né? A causa principal, não vou dizer que é só ela, mas a causa principal é o belo e bom açúcar. Excesso de carboidrato na dieta. Mas por quê? Você me pergunta por que o açúcar causa? O que acontece? O açúcar, gente, ele provoca, primeiro que o excesso de açúcar ele vai provocar pequenas lesões na parede interna das artérias, né? Chama glicocálix. Ele vai provocando, ele vai lesionando aquilo. Segundo, que o açúcar, ele oxida uma proteína que está nas lipoproteínas, né? Que chama ApoB100. Ele oxida. Você está vendo essa cobrinha aqui? O açúcar oxida isso, ele destrói isso, ele mata isso aqui. Isso aqui está na parede das lipoproteínas, aqui no caso o LDL, né? Uma lipoproteína LDL, ele está aqui nessa parede. O açúcar detona isso aqui. Por que essa proteína é tão importante? Por que a ApoB100 é tão importante? Porque a única maneira do seu fígado reconhecer que aquilo é uma molécula vou chamar de colesterol, tá? Na verdade não é, mas eu vou chamar que aquilo ali é um colesterol LDL, que ele precisa ser reciclado, ele vai identificar somente através da ApoB100. Então, seu fígado está lá, ele vê uma molécula de colesterol, aquele ali é um colesterol, porque ele viu a ApoB100 e vai lá, capta aquilo ali e recicla aquilo ali, recicla o LDL. Se o açúcar destrói o LDL, seu fígado já não sabe mais que aquilo é um colesterol. E aquilo ali tende a ir acumulando na sua corrente sanguínea. Por outro lado, o açúcar, além dele oxidar a ApoB100, ele vai oxidando também o próprio colesterol. E o colesterol vai murchando, o LDL vai murchando igual um maracujá. Você compra não sei se
Vocês já compraram maracujá, né? Se você comprar um maracujá e deixar dias, ele vai murchando, ele vai secando. É isso que o açúcar faz, vai secando. Então, o LDL, ele vai virando uma partícula mínima, pequenininha. E essa partícula, ela infiltra dentro das paredes das artérias, que foram lesionadas pelo próprio açúcar, além de uma substância de uma proteína chamada lectina, que são proteínas inflamatórias encontradas em produtos de origem vegetal. A principal delas que eu vou citar aqui para vocês aqui é o pão, né? O principal que tem proteínas inflamatórias é o trigo, né? Quando você come pão. E é o glúten, que é uma proteína inflamatória, a WGA, wheat germ agglutinin. Desculpa pelo inglês, tá? Então, assim, as lectinas também, elas provocam irritação na parede do intestino. O intestino ele é fechadinho para não deixar entrar impurezas, tá ali para nos proteger. Você ingere um pão, aquela WGA vai provocar uma reação no seu intestino, vai fritando o seu intestino e seu intestino abre. Aí ela entra pelo buraco, cai na corrente sanguínea, começa a lesionar, provocar pequenas lesões nas paredes internas das suas artérias, juntamente com açúcar. E aí, aquelas moléculas pequenas de LDL oxidado infiltram ali. Então, o seu fígado já não conseguia mais captar aquilo ali, porque não conseguia saber que aquilo ali era uma molécula de colesterol. Já não consegue mais, porque o açúcar oxidou a ApoB100. Aí cai dentro da artéria, piorou mais ainda as coisas. Aí vai sobrar para quê? Para o seu sistema imunológico. Abro um parênteses para dar um exemplo aqui. Eu até peguei um copinho d'água aqui, ó, que tem 300 ml de água. Volume, gente. Por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui é volume. Uma coisa é saber o volume que tem, ó, tem 300 ml de água. Outra coisa é saber quantas partículas de H2O tem aqui. São duas coisas diferentes. A mesma coisa, eu estou citando aí, o colesterol. Se você medir volume de colesterol, não quer dizer nada. Qual que é o maior indicador que você está tendo colesterol oxidado? Você mediu o número de partículas de LDL, partículas pequenas, oxidadas, que tem no seu sangue. E esse é um exame que existe. É um exame mais caro, não sei se aqui no Brasil tem, eu nunca pesquisei. Se tiver algum médico aí, por favor, cite aí se tem esse exame no Brasil, se faz, onde faz. Você medir o número de LDL oxidado, tá? Então, assim, olha, LDL oxidado cai, né? Voltando aí, recapitulando, cai dentro da artéria ali, da parede ali da sua artéria, infiltra, vai provocando uma infecção, é como se fosse uma espinha, né? Igual uma espinha que nasce, infecciona, dá pus, etc e tal, e estoura e provoca doença cardíaca. Pessoal, o mais interessante é o que eu vou falar agora. E aí? E a estatina? Onde é que a estatina, as estatinas, medicamentos para baixar colesterol, eles entram nessa história toda? Pessoal, os alimentos para baixar colesterol, eles inibem uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Estou lendo aqui, tá? Porque eu não lembro tudo de cabeça. O que essa enzima faz, afinal? O que essa enzima faz? Não. O que a estatina faz? O que ela acaba fazendo? Ela acaba provocando um aumento dos receptores de colesterol no seu fígado. Elas aumentam os receptores de colesterol no seu fígado, certo? Vou fazer antes de você tomar estatina, tá? Vou colocar a ilustração que eu fiz. Ó, antes da estatina, o seu fígado tem 1, 2, 3 receptores de colesterol, de LDL, né? Que ele recebe aqui o colesterol velho para metabolizar. Pessoal, você fez uso de estatina, aumentou o número de receptores de colesterol no fígado. Só que agora vem o pulo do gato. Agora que vem a sacanagem. É duro acreditar, mas é verdade. Quando você toma estatina, segundo Paul Manson, tá? O seu fígado ele vai captar só molécula saudável de LDL. O colesterol oxidado, o LDL oxidado e doente, tá aqui, ó, vai acumulando. Você vai no médico, vai fazer exame de colesterol, ele vai te dar uma estatina, vai baixar o seu colesterol. Maravilha? Nada. O seu fígado, ele absorveu só
o colesterol sadio, que não faz nada, não faz mal nenhum a você. O colesterol doente aumentou no seu sangue. E aí você vai tomando a sua estatina achando que, baixou, você fica todo feliz, né? Você tá maravilha, meu Deus do céu. Você tá aí. E a saúde vai piorando, fora os efeitos colaterais que tem. Depois eu vou gravar uns vídeos, tá? Para finalizar aqui, eu vou citar o Paul Manson, né? Ele cita uma outra revisão sistemática no final do vídeo dele, em que analisaram 11 estudos, né? 11 estudos que seguiram mais de 90 mil pacientes por 4 anos e meio, para ver a expectativa de vida nas pessoas que fizeram uso de estatina. Pessoal, quem teve doença cardiovascular prévia aumentou a expectativa de vida em 4 anos e meio. Sabe em quanto? Em quanto? 5 dias, em média. 5 dias. Eu vou citar esse estudo aqui, essa revisão sistemática também. Paul Manson ele cita no vídeo dele. Quem não tinha doença cardiovascular nenhuma, tinha nada, aumentou, eu digo assim, que fez uso de estatina, aumentou a expectativa de vida em 3 dias, tá? Isso segundo ele. E eu, sinceramente, eu não confio nesses estudos. Grande parte dos estudos tem dinheiro da indústria farmacêutica, tem médicos ligados à indústria farmacêutica. Infelizmente, a indústria farmacêutica é igual política, né? Eu não sou médico, me permito falar aqui, né? Não ficar fazendo a política da boa vizinhança, bonitinho. Infelizmente, a indústria farmacêutica é igual política, né? Corrupção, toma lá da cá, jogo de interesses. A indústria farmacêutica é feita para lucrar, tem ação em bolsa, para ganhar dinheiro. Então, nem aí para a nossa saúde. O que eu estou falando aqui, com todo prazer, aceito argumentações, desde que, com respeito, citando a fonte ou citando o argumento. Se você me citar aqui que o cara é PhD, é formado na Europa, nos Estados Unidos, falou o contrário de mim, beleza, mas cita o argumento dele. Beleza, pessoal? Valeu!